Boa pessoal, noite. muito boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Boxine Brasil. Bom, eu sou Rodrigo Azevedo, sou curador dessa mostra, que é uma iniciativa do Cine Teatro Brasil Valorec, com patrocínio da Unimed BH e da Valorec. Bem, hoje nós vamos falar sobre o som no cinema e, excepcionalmente, essa transmissão ela não está acontecendo ao vivo. A gente está fazendo ela um pouquinho antes, mas eu vou estar aqui nos comentários, no chat, para ir conversando com vocês, para a gente não perder a interação. Não é isso, Camila? Isso mesmo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, todo mundo. Olá, né? Para quem está assistindo os vídeos depois. Já fica, inclusive, essa informação de que as nossas lives elas são gravadas. Então, quem não está conseguindo ver agora, pode ver ou rever depois no site do Cine Brasil. Bom, essa é a nossa segunda live do ciclo. Como o Rodrigo falou, a gente vai trazer o tema do som no cinema. E a gente convidou a Yara Torres, ela não só uma colega de profissão, mas ela é técnica de som no cinema, para contribuir um pouquinho com esse diálogo com a gente. Yara, muito E aí, bem-vinda. gente, boa Bem-vinda, boa noite. noite. Muito Obrigada feliz por ter pelo convite, obrigado demais. Estou muito feliz mesmo, uma honra para mim estar aqui, podendo falar um pouquinho do som, do meu trabalho. E justo com vocês, né? Para mim está sendo maravilhoso. Obrigado mesmo. A gente que agradece. Vamos lá. Bom, para começar, Yara, acho que a gente pode começar te perguntando assim, como que você chegou no som, finalmente, como que você acabou dentro de todas as áreas do cinema, indo para trabalhar com som, enfim, o que te chamou a atenção nisso? Qual que é um pouco assim da sua trajetória? Então, eu até falei disso esses dias, foi engraçado, que me perguntaram assim, por que eu escolhi som. Eu estava gravando um documentário falando com cada maquinário, ele me perguntou e eu voltei assim, nessa história, né? E vocês fazem parte dela. Vocês estão me ouvindo? Eu fico meio mudo aqui. Vocês fazem Sim. parte dela, assim, é uma coisa que eu tenho muito prazer e gosto muito sempre de lembrar. Mas eu comecei no som na faculdade ainda. A gente estava no terceiro período, né? Eu fazia fotografia. E aí a gente fez um filme que não saiu muito bem como a gente planejou, justamente com som, assim, imagem tinha dado certo, tinha tido uma boa direção, mas o som tinha ficado ruim. Então, no semestre seguinte, que foi o quarto período, e o tema era documentário, não sei o que deu na gente na época, a gente resolveu todo mundo mudar de função, né? E aí eu estava na fotografia, fui parar no som, assim. E o tema, a gente não lembra se foi um sorteio que foi feito, nosso tema era meio idosos, né? Uma coisa tipo assim, de pessoas mais velhas. E eu contei uma história dos meus avós, o grupo gostou muito da ideia de conhecer mais sobre essa história. E aí começou a minha carreira no som. Foi meu primeiro filme que eu fiz som, um filme dos meus avós. O primeiro filme meu que passou no festival, que foi exibido numa tela de cinema. Então eu tenho um carinho muito grande por ele. E me mostrou assim com todas as forças e certezas, porque hoje eu lembro como é que eu fiz esse som desse filme, eu entro em pânico, assim. É uma coisa assim, meu Deus, como é que esse som deu certo? Mas é porque tinha que dar, assim, foi uma grande prova, assim, de que o meu lugar era fazendo som. E a partir daí, desse filme, do Caravelas 1119, mergulhei nesse universo, quis aprender muito sobre, me envolvi demais, e tô nele até hoje aí. A gente está tendo aqui, a gente vai entrar em algumas discussões hoje que permeiam o cinema desde que o Cantor de Jazz, que foi, né, o primeiro filme sonoro, foi Sim, sim. lançado, né? Vários dos teóricos chegaram a debater assim, qual que seria a importância do som no cinema, se o som no cinema realmente ele iria, vamos dizer assim, vingar, se ele iria realmente para frente. Você teve alguns teóricos que chegaram a defender uma ideia de que o cinema estaria se afastando da sua essência puramente ou Sim. majoritariamente visual, né? Estando mais próximo do cinema sonoro. O René Clair tem uma frase muito boa, assim, ele diz que o cinema deve permanecer visual a qualquer custo. Eu acho isso interessante, assim, porque a gente vê que existia uma certa, até um certo temor, assim, de alguns teóricos em pensar como que o som se tornaria parte do cinema. Ao mesmo tempo, pensadores como Epstein dizia que a fonogenia do som complementaria a fotogenia da imagem cinematográfica. Então, assim,
acho que a gente pode começar a conversar sobre isso, assim, em dizer como é que é essa questão da percepção do som para você, tanto com pessoas que trabalham com cinema, quanto talvez até seja mais interessante a gente começar falando sobre o público, né? Porque Sim. o público, no geral, só percebe o som quando o som é ruim. Sim. Não tem uma coisa assim? Tem uma coisa assim que a gente, quando a gente vai apresentar os filmes dos festivais, tem exibição, e depois a gente tem sempre aquelas conversas pós-filme, né? A galera vem agradecer, cumprimentar, falar que gostou. E a gente fica muito feliz quando ninguém fala do som. Quando todo mundo elogia a fotografia, elogia o elenco, elogia. E ninguém fala do som porque o som deu muito certo. Agora, quando alguém percebeu o som, é que provavelmente teve algum problema, assim. A gente costuma dizer que quando o som não é percebido, que ele deu certo. Mas essa coisa do cinema, o som chegou um pouco depois, assim. Acho que foi esse filme que você falou foi em 27, eu acho, né? 27. Então, assim, foi um grande baque na indústria, né? Vários atores e atrizes perderam o emprego até porque não tinham uma voz bonita, né? E daquela coisa de escutar o som, né? No cinema, assim. Foi o primeiro filme que trouxe... Eu acho que o som aproximou de uma forma que assustou, né? A ponto de fazer até grandes nomes da indústria perderam o emprego. Então, acho que, tipo assim, como chegou veio depois e veio com esse baque, até hoje, né? Acho que tem 90 anos, né? Se for para pensar, de som, assim. Meu avô é de 29, tem 90 anos de som, assim, né? Dentro do cinema de verdade. Então, até hoje, tipo assim, a gente parece que conquistando o espaço de uma forma meio secundária, mas ao mesmo tempo abraçando o espectador, sabe? Eu penso muito nisso. Toda vez que eu penso na posição, até a minha própria trajetória foi baseada nisso, assim, de me preocupar muito com o som, porque o som sempre foi meio que secundário por conta dessa demora, dessa chegada depois, né, nas telas. Então, hoje em dia, até hoje, nós lutamos para ter essa unanimidade, né? Ter fotogenia e, como é que você falou? Esqueci essa palavra. Fonogenia. Fonogenia. Então, assim, porque por conta disso, sim, né? Mas eu acho que a percepção do público depende muito também do gênero, né? Porque, às vezes, um filme de terror, assim, o som acaba que rouba um pouco mais a cena do que as próprias imagens, dependendo da situação, né? Ou no documentário o som é mais livre, então às vezes você não escuta muito bem, ou sempre tem alguma coisa que passa ali por trás que deixa né, o ambiente mais alto do que está sendo dito, tudo tem um motivo. Mas eu acho que é uma história que ainda está sendo escrita, sabe? De certa forma, assim, está buscando um espaço ainda, uma grande ascensão, acho que a gente não teve ainda, assim. Está tendo, né? A gente vê nas premiações do Oscar, supondo, assim, o quanto que a qualidade da edição do som está importando, está deixando os filmes mais relevantes e fazendo com que as pessoas percebam o quanto é importante, né? Eu acho que, tipo, para as pessoas também perceberem o quanto é importante o som de um filme, elas têm que ter tido uma experiência ruim com o som de um filme. A gente passa isso, infelizmente, aqui no Brasil. Eu vi um tweet faz pouco tempo de uma pessoa que estava questionando o porquê da qualidade do som do Brasil, né, dos diálogos, não serem tão bons assim, porque às vezes a trilha é mais alta, e da onde que vem isso? Eu acho que a gente ainda está construindo isso. Então, se as pessoas já estão tendo essa percepção de que tem algum problema no som, acho que é um caminho para que elas percebam a qualidade do som também, a importância, toda a abrangência, o que pode fazer e agregar para um filme no geral. Eu acho que é muito legal, assim, quando você fala de som, porque a gente meio que generaliza tudo, assim. E aí eu vou dar só um passinho atrás da gente trazendo os primórdios, porque tem essa história de que o cinema ele passou a ser falado, né? Porque sonoro ele sempre foi. Sim. O filme ele sempre foi exibido com trilha, mesmo que ao vivo. Então ele passou a ser falado, né? E houve um preconceito muito grande dessa fala, porque ela ocupa um espaço narrativo, assim, da história, né? Então, eu acho muito legal isso, porque eu acho que essa percepção também, ela passa a ser do som como um todo, né? Sim. Depois que a gente amadurece, mas da sonoplastia, assim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa recepção do público, né? Mas dentro da criação do som como ambiente,
né? Eu não sei, normalmente as pessoas que estão assistindo a gente é um público bem misto, então para a gente trazer uma contextualização assim do que é esse som, né? A sonoplastia, captação de fala, o que é? Eu gosto muito de lembrar de um momento que eu vivi quando eu estava começando a aprender sobre som. Eu fui no estúdio do Pedrães, que é um cara que eu admiro muito, sem dúvida um pilar na minha carreira. E ele um dia me levou, eu fui no estúdio dele, aí ele estava me mostrando algumas coisas sobre edição e mixagem e sobre captação também, e falou assim, eu vou te mostrar uma coisa muito legal. E ele tem um estúdio completo de edição de som, então ele tem como se fosse um som de cinema, né, digamos assim, ele tinha 5 caixas de som e tal, um som mais completo, não é o que a gente tem em casa, infelizmente. E ele quis mostrar a questão das camadas do som, né. Ele pegou um trecho de Bastardos Inglórios e mostrou, tipo assim, foi desligando as caixas de som, desligou a primeira e eu vi o que ficou. Desligou a segunda, eu vi o que ficou de som. Desligou a terceira, eu vi o que ficou de som. Na última, só tinha o som dos pássaros, na quinta caixa, né, que a gente chama. Então, assim, foi bem legal essa percepção, que depois ele foi ligando, ele fez desligando, depois ligando de novo. Quando ele foi ligando de novo, e foi dos pássaros para as vozes, pro o som dos toques nas coisas, né, tudo que tinha em volta, assim, a trilha. Falei, caramba, olha a complexidade disso, né? Então, assim, o som, ele é muito generalizado, as pessoas meio que não pensam em como ele é feito, assim, né? Porque são várias camadas, realmente. No nosso tipo de cinema, que é o cinema que a gente faz, que é o cinema independente, a gente trabalha muito com o som direto, né? Que é a captação feita junto com a câmera ali na hora da ação. Mas as grandes produções, os grandes filmes, existem vários tipos de camadas de produção de som. Que vai desde, tipo assim, produzir som de você pegando um lápis em cima da mesa, até você produzindo uma explosão de um prédio, ou de um acidente de avião. Enfim, são várias camadas, né? A gente consegue destrinchar esse som. Então a gente consegue conhecer a camada da sonoplastia, do Foley, né, que vem disso de criar os sons de que não foram gravados junto com a cena, de um copo que levanta da mesa e coloca, um talher que bate no prato, uma sacola de mercado que abre. A gente tem também a questão da dublagem das falas, quando as falas os atores falam, mas aquele som não é usado depois, ele precisa ser refeito, né? Então os atores vão para o estúdio e ensaiam para falar na mesma entonação, do mesmo jeito que fizeram. Depois tem a trilha sonora, que, né, pode ser autoral ou não, às vezes tem uma música que você gosta de usar no seu filme, então você encaixa aquilo tudo. Depois tem a edição e a mixagem de som ainda, que é para nivelar os volumes de todas essas coisas que você está colocando ali no meio. Então, assim, é um universo muito grande, que quando você consegue conhecer mais dele, essa percepção dos filmes muda muito, assim. Hoje eu estava vendo uma série, e aí a pessoa estava sozinha na casa, vendo se tinha alguém, e veio um barulho de trás, eu falei, caramba, esse barulho ficou muito bom. A pessoa que fez isso fez muito bem, assim, porque ficou bem distante, ficou bem, sabe? Porque tem essa coisa de trazer para a realidade, porque quando você está no estúdio criando um Foley, você bate sua mão numa mesa, não é o mesmo ambiente daquela cena. Às vezes a pessoa da cena está numa cadeia, num hospital, então você tem que deixar aquele som dentro daquilo. Então é muito legal perceber todo esse universo que é criado em cada cena, assim, dos filmes, assim. Eu acho que muda muito a nossa degustação dos filmes, digamos. Eu acho que fica mais interessante. É engraçado porque tem alguns teóricos, tipo o Mustenberg e tal, que eles vão falar sobre como que a gente percebe as imagens psicologicamente, né? Como que a gente vê determinadas imagens. Porque, no geral, vamos supor, o cinema é uma espécie de recorte do mundo, né? Sim. Acho que a gente percebe isso mais imageticamente mesmo, porque os sentidos visuais, eles são os que a gente mais, vamos dizer, a gente mais se escora neles, né? Então é um retrato do mundo e a gente percebe esse enquadramento. Mas o tanto que o som também, o modo como a gente percebe o som, ele também é complexo, né? Às vezes a gente está num lugar onde tem muita gente falando ao mesmo tempo e você consegue escutar o que uma pessoa está falando com você. É como se a gente conseguisse ter uma espécie de filtro mental para conseguir escutar aquilo, focar, né? Ali, né? Focar, exato, né? Porque focar não é só com câmera, né? A gente Exatamente. foca com áudio também. Então, olha só para você ver que bacana que é, porque, por exemplo, num filme, você não pode simplesmente ligar uma câmera, colocar um som para pegar tudo, porque você não vai conseguir justamente
colocar o som a serviço da narrativa. Sim. Né? Você já teve em algum trabalho seu, alguma, vamos supor, alguma demanda em que o som tinha um papel importante a ser cumprido nesse sentido narrativo? Vou te dar um exemplo, assim. Um dos filmes desse ciclo chama O Medo. O início do filme, o som está desincronizado, porque eles estão falando ali sobre guerra. E tá todo mundo, tipo, super feliz porque tá indo pra guerra, assim. É um grupo de jovens, eles não sabem o que eles vão enfrentar, eles estão achando que aquilo ali é sobre pátria, que aquilo ali é sobre não sei o quê, e aí eles estão meio que comemorando, e tem algo muito estranho na cena, assim, que é o som. O resto da cena meio que tá normal, você entende que aquilo ali tá acontecendo, mas o som tá desincronizado, ele tá errado. O que passa a impressão do que tá errado foi pro som. Você já teve, tipo, experiência de fazer isso? Ou tipo, quais são as dificuldades também de fazer esse tipo de coisa? Tanto de focar um som, quanto de, sei lá, eu quero que nesse momento tudo ao redor desse personagem fique mudo, mas a gente consiga ainda escutar ele falando, enfim. Então, eu tive uma experiência que foi até um marco também, assim, porque ela exigiu muito de mim, tanto de criatividade como... Foi uma experiência, assim, que me colocou fora total da minha zona de conforto. Foi o filme do Mike Hander, Looping. É um filme feito meio que de GIFs, né? As imagens elas se movimentam por segundos. E é a história de um garoto que se apaixona por outro cara. E no final eles meio que não ficam juntos e tal. Tem aquela coisa, né, do amor, de não sei o quê, do casual e do sentimento. E ele falou assim, e no começo foi bem legal, porque o começo era no Parque Guanabara, aqui em BH, que é o parque de diversão que tem aqui. Então eu falei assim, beleza, eu vou no parque, gravo todos os sons que tem aparecendo no filme, que é roda gigante, carrinho bate-bate, máquina de algodão doce. Falei, tranquilo, vou lá, faço esses sons e faço o foley desses sons, né? Que é o que a gente acabou de conversar, e coloco no filme, tranquilo. E eu fiz isso durante o filme inteiro. Dei só o exemplo dessa primeira cena. E o Mike falou assim, não é isso. Eu não quero que seja literal esse som. Eu quero que esse som saia um pouco da forma, que ele não seja literal, assim, com as imagens. Tipo assim, de que o som do carrinho bate-bate não seja só o som do carrinho bate-bate. Ele queria criar uma atmosfera com o som. E isso foi muito difícil, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente liga um piloto automático, às vezes até meio sem perceber na carreira e vai, né? E eu estava muito acostumada com fazer as coisas no literal, assim. Som de caixa abrindo, som de caixa abrindo. Som de porta abrindo, é porta abrindo. E ele me tirou muito disso, assim. E aí, eu falei, cara, como é que eu vou fazer esse filme, esse som, de uma forma que não seja tão literal, que não deixe tão presente, assim. Foi uma grande, sabe, uma grande reviravolta na minha cabeça em relação à questão da composição do som, assim, no filme, sabe? Do poder que tinha, do que eu poderia alcançar com o som dentro de um filme. E já era um filme fora do padrão, né? Que um filme não os quadros por segundos eles não existem, são só imagens que se mexem e já mudam a cena. Então eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso vindo de um cinema que eu acostumei a fazer, né, de alguma forma? Então tinha muita zona de conforto e me trouxe essa reflexão sobre a forma como o som pode ditar o ritmo de algo dentro de uma grande produção, sabe? Às vezes é só o som, assim. Muitas vezes acontece muito isso em explosão. Assim, às vezes a pessoa está perto, assim, tá vindo só um apito e está tudo mais baixo ao fundo, ou às vezes a pessoa que está vendo todo aquele barulho da bomba, mas, sabe, é tudo uma questão de, tipo, do que você quer atingir no espectador, né, no final das contas, né? Se você quer deixar ele agoniado, se você quer deixar ele tenso, ele alegre, como é que você pode fazer isso com som? E isso é muito bonito, assim, eu acho muito bonito. Porque casa com a imagem de uma forma que faz perceber como se você estivesse literalmente ali assistindo aquela cena, né? Eu acho que a gente consegue executar o cinema quando a gente consegue trazer essa percepção, assim, da pessoa que está vendo, de que ela está ali, vendo, assistindo de perto, né?
Eu acho que isso só acontece quando tem uma união de todos os departamentos, assim, né? Mas aí, acho que o sonho é aquela gota final, assim, de trazer, de puxar a pessoa, sabe? E esse filme do Mike foi muito isso, assim. Além dele ter me puxado, ele me fez tentar puxar as pessoas. Então foi um filme muito interessante, porque o foco e a literalidade do som estavam completamente diferentes. E para mim, que sou uma pessoa que tem toque, isso foi um grande desafio. Deixar essas coisas meio que fora do lugar, né? Mas com um propósito de fazer o espectador ouvir a voz. Além disso, tudo o filme era narrado. Então o cara estava ouvindo a voz, vendo os GIFs e vendo o som ali do parque. Depois tinha ele passando por uma grade, estrada ao fundo. Dessa sensação, assim, de você assistir um filme e perceber que você está ali numa cidade como Nova York, uma cena Times Square, você se sente ali, porque o som está ao redor, né? O som está tipo, te trazendo. Eu acho muito legal, assim, essa desenvoltura que eu tive que ter para poder fazer esse filme. Foi um grande desafio, mas foi muito legal, assim, porque para mim, trabalhar na área me abriu muito a visão. Imagina para quem está assistindo, né? Eu penso muito nisso. Eu acho que o som tem uma coisa assim que eu particularmente sou muito apaixonada também, que é a ideia do extracampo, né? Assim, dessa capacidade que ele tem de ainda acrescentar narrativamente, de várias formas, Sim. com o que a gente não está vendo, né? Eu acho que isso é uma potência a pessoa ouve lá de fora assim, uma coisa, né, que vai... Exatamente. Porque a imagem, Sim. ela tá ali limitada, né? Então, como eu trazer esse espectador para fora disso? O que pode ser que vai acontecer, entendeu? É muito legal isso. Ele pensa o que Exatamente. Pode acontecer. Eu estava também percebendo o som de bomba na série. O relógio contando ali, você vai ficando agoniado também. E aí você pode brincar com aquele volume daquele relógio, ou deixar mais alto, deixar mais baixo. Sabe, tudo mexe ali com os sentimentos de quem está assistindo e consegue se envolver. É afetivo também, né? Eu acho Quando você escuta alguém mordendo uma maçã e daquele creque assim. Exatamente. Para uns é bom, para outros dá agonia, depende muito da pessoa. Depende. Eu acho isso muito bonito, eu acho bonito. Eu queria te perguntar uma coisa, que você está falando dessa experiência que você trouxe, né? Em relação a isso, assim, a gente tem trazido nessas lives um pouco sobre o processo. E aí eu queria entender isso, assim. Você recebe um roteiro na sua mão. Como que você constrói esse processo, assim, junto com o diretor, junto com a direção de arte, junto com o ator, né, que tem ali todo um posicionamento de lapela também, onde que o microfone vai estar posicionado, mas mais do que isso, assim, mais do que tecnicamente, como que você consegue entender essas questões, assim, existe uma leitura de roteiro, você conversa com o diretor, como que normalmente se constrói, assim, ou não tem regra? Então, não tem regra, mas a gente acaba criando uma linha que a gente tende a seguir, assim. Eu, particularmente falando, quando eu recebo um projeto, um roteiro novo, a primeira coisa que eu faço é falar com a produção para saber onde nós vamos gravar. Eu nem vejo questão de diálogo, questão de roteiro direito, eu só quero saber quais são as locações. E a partir disso, eu vou ler o roteiro e ver o quanto tem de diálogo, o quanto o filme vai trazer de ambiente. E a partir daí eu vou construindo, assim, mas cada um tem uma forma. Eu me preocupo muito com o espaço, porque, como a gente fala de cinema independente, o espaço dita muita coisa, né? A gente já teve muitas experiências, assim, de que às vezes a gente deixa isso meio para lá por conta de coisas que possam ser maiores, mas no final das coisas não são, porque a dor de cabeça na pós nunca compensa. Então, assim, é sempre... Para mim é sempre importante saber onde a gente vai gravar, né? Qual a locação. Já tem um lugar definido? Se não, aí eu vou fazendo outras coisas. Que envolvem saber quantas pessoas vão ter falando na mesma cena, se já tem uma decupagem. Eita. Você não pode derrubar a câmera, né? Eu não gosto muito de câmera, não. Eu sempre brigo com fotografia, a gente sempre briga bastante. Então vocês estão vendo aí que eu tô querendo derrubar a câmera, porque para mim só o microfone aqui já tá suficiente. Sim, Tranquilo. Tá vendo? Muito chega nessa verdade. Isso é verdade. Depois eu lavo essa roupa suja, né, foto? Mas, enfim, cada um tem um meio. E eu já vou direto na produção
e no diretor para ver se já tem uma espécie de decupagem, para saber quantas cenas vão ter, quantos planos, se esses planos vão ser mais perto, ou vão ser mais longe. E a partir daí traçar um plano de execução desse filme, né? Mas geralmente depende muito da produção, do tamanho, assim, né? A gente que faz cinema, a gente acaba trabalhando em outras vertentes também, né? Eu estou fazendo, nesse ano de pandemia, muita publicidade, então meio que a gente não tem como prever como as coisas vão ser também, então meio que não fico fritando tanto nisso. Deixo mais para resolver com o que a gente tem na hora, assim. Porque as coisas são muito mais rápidas, né? Não tem esse todo o tempo de processo que a gente precisa para poder desenvolver um filme, né? Então a gente acaba que vai adaptando conforme a situação. Mas eu geralmente penso na locação. A gente gravou um filme no começo do ano em que era uma sala imensa, vazia, com muito eco. Eu acabei de gravar também vários vídeos de receita que tinham muito eco. O eco tá me perseguindo esse ano, tá achando que tem alguma coisa. E aí eu tô assim, beleza, como é que eu vou lidar com esse eco para ter a voz mais limpa possível, para conseguir trazer todos os sons que o filme precisa ou que esse trabalho precisou. Então aí já penso em posicionamento do microfone, onde eu vou colocar, se eu vou ter só um, se eu vou ter dois, se eu vou ter lapela, se eu vou esconder o lapela. O lapela é o microfone que a gente usa no corpo, né? O microfone que geralmente fica com os atores e atrizes. A gente esconde ele no corpo da pessoa para que não seja percebido pela câmera nem por quem está assistindo. E o microfone direcional, que a gente chama de boom, que fica geralmente por cima ou por baixo, dependendo da cena, para captar mais texturas e mais ter um reforço ali da lapela, né? Caso a lapela falhe, e a lapela falha muito. Eu acho que, assim, se um dia eu fosse jogar na Mega Sena e fosse lapelas, eu ganharia. Porque é um jogo de sorte, entendeu? Que a gente vai se acostumando, assim, durante a vida, sabe? Você vai passando o tempo, assim, você vai percebendo que não tem como mais ela te surpreender de algumas formas. Mas é isso. Eu acho que ao longo da experiência a gente vai desenvolvendo uma forma. Por isso que eu acho muito legal trabalhar como assistente, né, de pessoas que estão há mais tempo no mercado. Microfonista, assistente. A gente que faz som no filme, a gente pode ser um diretor de som, um técnico de som, e ter designados, né, que é o assistente e o microfonista. O microfonista geralmente vai segurar os microfones e colocar os microfones, cuidar dos microfones. O assistente vai ajudar o técnico e o microfonista a fazer as suas devidas funções. Então, eu gosto muito de trabalhar fazendo essas coisas para a gente aprender mais, né? Até com pessoas que têm mais experiência no mercado. Então, é sempre muito legal. Mas cada um tem uma forma, assim. Eu já me preocupo com a locação. Se vai ter obra perto, se tiver obra, tiver muito diálogo, não funciona. Se é, tipo assim, um hospital do lado, vai ter uma ambulância chegando a 5 minutos. Ou se vai ter uma temporada de cigarra, se é uma situação onde a gente não pode gravar num sítio, igual foi na Mulher que Eu Era, que, cara, tinha cigarra demais. Eu acho que todas as cigarras do mundo estavam naquele lugar, não tinha explicação para ter tanta cigarra e tanto barulho. Então, assim, eu me preocupo muito com a locação e com a decupagem para conseguir planejar depois quantos microfones eu vou usar, o posicionamento que eu vou ter durante, né, imaginando a lente que o fotógrafo vai usar e o quadro que o diretor falou, o plano que o diretor falou. Mas eu acho que é mais ou menos isso. No caso, você fala sobre essa preocupação com o ambiente. Isso tem a ver com uma defesa do uso do som direto? Sim. É uma defesa. Eu queria saber um pouco sobre isso. Por quê? Aí entra nessa coisa da percepção que nós estávamos conversando. Se a gente grava num lugar muito barulhento, eu vou dar um exemplo, e vou até citar nomes, porque eu amo muito essa pessoa, mas a minha amiga Celina queria gravar um dia no ponto de ônibus. Falei, cara, é o seguinte, a gente não pode fazer esse diálogo no ponto de ônibus, porque os ônibus vão chegar. E quando os ônibus chegarem, vão ser só os ônibus nos microfones. E você não quer que as pessoas escutem. Porque, assim, a gente quer gravar uma cena, essa cena está dizendo para você que a vida é boa. E aí, só que no meio dessa frase pequena, aparece um helicóptero, uma ambulância ou um ônibus. Então, você tira toda a sua atenção do que a pessoa está falando ou fazendo para o que você está ouvindo. Então, tipo assim, às vezes tem uma cena crucial, uma reviravolta no roteiro, e aí um ator esconde um chip e aquilo muda todo o destino do seu cérebro, do seu filme,
mas você não vê, porque naquele mesmo momento está passando um helicóptero, e você fica assim, cara, está passando um helicóptero, ou está passando uma ambulância. Então você perde o foco da narrativa. Então, a gente procurar locações que sejam mais silenciosas, ou que não tenham nenhuma interferência externa que a gente não possa controlar, vem muito disso, da gente proteger a narrativa, porque se isso vazar no som, vai ser muito difícil que seu filme consiga atingir o objetivo dele, seja passar uma mensagem, passar alguma informação, não sei, porque a pessoa realmente perde muito o foco quando tem alguma coisa que entra ali no meio da cena e essa coisa não é esperada, sabe? Não tem a ver com a história. Então, às vezes não tem como a gente lidar com isso. Então, aí o fotógrafo vai lá e filma o cachorro brincando no fundo latindo. Então, a pessoa se acostuma com aquela ideia. Putz, vi um cachorro no fundo. Então, é natural que haja latidos. Então, às vezes também existe isso quando não tem mais recurso. Mas a gente tenta sempre se proteger de lugares que possam entrar no som. Eu gravei numa fábrica esses dias de cerveja, comercial de cerveja. Cara, eu quase pedi para desligar a fábrica inteira. Porque era tanto de geladeira, de não sei o que fazia cerveja, de barril de não sei o que, velho. Eu falei, mano, ninguém vai querer essa cerveja, cara. Porque, assim, tá só... Tá poluída. Sabe? Aí falou assim, o que você quer que desliga? Eu falei, os freezers. Não sei o que está fazendo barulho no fundo, mas seria ótimo que vocês desligassem. Sei lá, uma centrífuga que tinha, não sei o que era. Cara, a gente é muito odiado às vezes por conta disso, porque vira e mexe, a gente tem que pedir alguma coisa meio que impossível, tipo desligar uma geladeira que tem, sei lá, quantos reais de comida dentro, durante algumas horinhas apenas, nada muito sério. Ou mas pedir para um pedreiro, para dizer, cara, segura aí a mão 10 minutinhos só, então fazer uma ceninha aqui rapidinho, por favor. Mas esse esforço do som direto, ele vem, assim, de uma escolha, porque existe toda uma diferença, ou porque realmente a estrutura que a gente tem aqui no nosso mercado de um som de pós-produção é muito mais difícil, é muito mais caro. O que tá nessa escolha também? Porque existem soluções que podem ser feitas na pós, né? Sim. E aí, quando você escolhe, não, eu prefiro, lembro quando a gente trabalhou juntas, né? Você me falou, eu sempre prefiro captar o mais limpo, o máximo que eu puder daqui, do som direto, para eu não ter que trabalhar isso na pós. Esse trabalhar na pós, você acredita que é o quê? Porque perde a essência? Ou porque eu acho que é uma coisa mais, também tem um pouco de estilo, dentro do cinema independente, é a minha forma de ver assim. Tem caras que captam som, e eu tenho um exemplo para dar também, que não ligam muito, assim. Uhum. Assim, eu tava escutando, a gente foi gravar um filme e era uma mulher numa roda de sal e gelo, e ela fazia uma performance, enquanto tinha pessoas sapateando em cima, era tipo um porão. A galera de produção sapateando em cima e pá, telefone tocando, e o cara, tipo assim, na boa, gravando. Falei, cara, tudo causa aqui, velho. Como é que a gente vai gravar? E falei disso, né? Eu tava, tipo, eu como assistente, né? Eu falei, meu Deus. Aí ele falou assim, não, fica tranquila, tá tudo certo, tá ótimo. Eu falei assim. Aí eu comecei a refletir sobre isso. E eu percebi que é um estilo. Dentro do cinema independente, eu gosto de fazer o som mais, digamos, realista, assim, né? Para pessoas que não entendem muito, mais realista possível. Eu acho que é um estilo. Por quê? Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, ainda está desenvolvendo esse mercado de pós-produção de som. Ele ainda está sendo visto como algo necessário e algo fundamental na construção de um filme. Porque, geralmente, ele só é feito em grandes produções com muita verba ou em situações muito extremas, né? Não é uma coisa ainda necessária. Então, assim, é um mercado que ainda não é tão atingido assim ainda. Ele precisa adentrar mais. Então, é mais caro, é mais difícil de achar horário com alguém que consiga resolver o que você precisa. É difícil marcar com um ator para que faça dublagem, isso gasta mais dinheiro com um ator, com o deslocamento e alimentação. Envolve toda uma logística, né?
por trás dessa pós-produção de som. Então, assim, na minha visão, eu gosto mais de fazer o som na hora ali, sabe? Se tiver uma coisa que muito impossível, aí tudo bem, não tem jeito, faz na pós. Mas eu sou bem chata. Se tiver festa rolando, sei lá, eu prefiro que tá com uma bomba na festa, mentira. Sou incapaz. Eu prefiro que a gente espere a festa acabar para continuar as gravações, se tiver um cachorro latindo. É porque tem uma coisa que é muito interessante, que é a dilatação do tempo, assim. 1 minuto, às vezes, parece muito, às vezes parece muito pouco. Depende da situação que você está, né? Se você estiver perto de uma bomba, 1 minuto é muito pouco tempo. Cara, mas se você estiver num set, 1 minuto é 1 hora. Assim, é 1 hora. A gente não consegue 1 minuto de silêncio para gravar um som ambiente. Essa coisa da dilatação do tempo é muito específica. Então, assim, é muito difícil esse som na pós. Eu sempre prefiro tentar me defender e arquitetar aquilo para que funcione de uma forma que eu consiga fazer na hora, do que tentar fazer depois, justamente por essa dificuldade, digamos assim, né, de fazer essa logística acontecer. Mas eu entendo como um estilo também. Tem gente que gosta de fazer o som todo de Foley, dublagem, capta os sons depois. Tem até um documentário muito legal, acho que do filme King Kong, o mais novo, que gravaram todo o processo do som de Foley, de não sei o quê, e é bem legal para quem quiser se interessar em querer assistir, tá no YouTube. Não lembro o nome, vou ver se eu lembro depois dos comentários. A gente coloca. Então, é uma coisa, tipo assim, que eu acho mais de estilo. Eu gosto mais porque ele, na hora, a gente capta o que o ator preparou, sabe? A verdadeira atmosfera do lugar. Eu vejo muito assim, o lugar, a atmosfera, por mais que a gente faça depois, pode ser que funcione, tudo bem, mas eu vejo como dá uma diferença, sabe? Assim, então, eu prefiro fazer com que tudo seja gravado na hora. E tem coisas muito específicas que não dão, e a vida é assim. E eu demorei muito para aprender isso. Mas eu entendo como um estilo, essa coisa meu, assim, né? Que hoje está mais acessível, mas ainda é mais difícil. Mas escolher teu som mais direto, para mim, é um estilo. Teve um episódio de uma série assim, que eu fiz. Acho que você lembra do Ícaros, né? A gente fez o filme, nós gravamos o som direto e a gente queria fazer dublagem. Sim. Porque a ideia era deixar a fala o mais limpo possível. Eu não sei se eu cheguei a te falar isso, Yara, porque eu não lembro se a gente conversou sobre isso, mas a dublagem não deu certo, assim, acho que entrou 20 segundos de dublagem ou 30 segundos de dublagem, alguma coisa assim, mas o resto foi todo, se a gente não tivesse feito som direto, não ia ter saído, porque a dublagem, a gente costuma falar sobre dublagem do que vem de fora pra cá, né? Mas tem muita dublagem também do que o pessoal fala, porque, sei lá, acho que você vai poder explicar isso melhor do que eu, mas igual no ponto de ônibus. Se fosse no ponto de ônibus e alguém precisasse realmente, né, ter, tipo assim, não, nós precisamos mesmo no ponto de ônibus, e se, sei lá, se entrar um ônibus ali, essa é a cena que a gente precisa, porque, sei lá, uma fênix voou atrás, entendeu? Assim, qualquer coisa. Uma coisa mirabolante. Uma coisa mirabolante que passou ali naquele momento, que precisa ser registrada, aí eventualmente, né, assim, a gente dublaria, né, o que está ali, porque o som, de verdade, ele ficaria perdido. Né? Não é mais ou menos isso, assim, a dublagem do que a gente faz, tipo, na nossa própria língua? Por exemplo, do seu filme, a dublagem, eu vejo como um recurso muito extremo, por quê? Por conta da dificuldade, justamente, a gente precisa de novo fazer o trabalho de elenco, precisa de novo, sabe, relembrar, o ator precisa refazer aquilo várias e várias vezes, até pegar o ponto, a respiração certa. Então, aqui no Brasil ainda dá errado muitas vezes por conta disso, assim, porque a gente não tem esse tempo. A gente trabalha no Brasil com muito pouco tempo para fazer os filmes, né? Fora as produções, esses longas, blockbusters, eles têm tipo 3 meses só para dublagem ser feito, sabe? Então, assim, isso é 3 meses do ator indo toda semana no estúdio, fazendo várias e várias. Cara, é muito mais do que o ideal, né? Aqui a gente não tem isso, infelizmente.
Então, a dublagem em si, aqui ainda, ela é muito vista como uma forma extrema, assim, de recurso, sabe? Mas, às vezes, acontece de problemas também. Né? Às vezes, tem coisas que a gente não planeja que acontece. Às vezes, você está numa gravação e o microfone dá pau. Ou acontece uma coisa, tipo assim, muito bizarra que você nunca poderia imaginar, sei lá, como aconteceu uma vez numa gravação de um filme da UNA, projeto da UNA, que um Carrefour explodiu a cozinha do lado. A cozinha, não lembro o que era, não sei se foi cozinha. Foi uma área, tipo, atrás do supermercado que explodiu. E aí veio muitas ambulâncias, e helicóptero, polícia, e gente conversa. Então, tipo assim, aí precisava ser dublado, porque o filme, porra, precisava do silêncio, e aí um Carrefour explode. Quando você vê um Carrefour explodir, né, cara? Só quando precisa ter som direto. Se fosse uma coisa de imagem, não precisa. Não explodiria. Mas aí tem vezes que acontecem coisas que a gente não planeja de forma alguma, que a gente precisa dublar. Mas é muito difícil. Mas é um recurso que a gente pode se usar. Eu gosto de, como eu também faço edição de som, eu gosto, tipo assim, se for dublar alguma coisa, ou que ela seja muito pequena, ou que seja no filme inteiro, sabe? Porque eu acho que dá muita diferença por conta dessa coisa que eu falei, do ambiente, da textura, sabe? Da intensidade ali, da preparação do elenco na hora, do ator tá sentindo o lugar, sentindo o espaço. Então, eu acho que, tipo assim, a dublagem, ela pode acontecer por motivos de falta de recursos, às vezes você não tem uma pessoa para fazer som, sabe? Você tem para fazer depois uma edição. Problema técnico, se, sei lá, deu pau, não rolou, a pessoa falou ali na hora, tem o áudio da câmera, mas não tem o som, né, legal, então você precisa dublar. Ou por escolha também de narrativa, às vezes você precisa de um som extremamente limpo, e o ambiente que você estava gravando não proporcionava aquilo de forma nenhuma, então você faz a dublagem. Mas é um processo, sabe? É um processo que precisa de tempo, precisa, tipo assim, de dedicação, não só da equipe, mas também uma coisa financeira, por conta do deslocamento, dos ensaios, do lugar que vai ser feito. Então, assim, eu acho que quando a dublagem se tornar mais acessível aqui para a gente, eu acho que vai ser mais utilizado, um recurso mais usado. Mas até então a gente tenta o máximo não fazer por conta desses obstáculos, né, digamos assim. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando, assim? Porque eu acho também que é muito uma característica do nosso cinema. Assim. Porque eu estou em cinema independente, né? Eu tive a vivência de trabalhar na Filme de Plástico e acompanhei um set lá. Tô dando um exemplo deles porque é uma galera que trabalha muito com não atores, por exemplo. Sim. Trabalha muito com essa ideia de um filme mais de rua, assim, né? Então, que se a gente pensa em linguagem também, até em equipe, em casting, não faz muito sentido esse som ser tão trabalhado na pós quando a gente pensa Exatamente. em de anos de estúdio ou de grandes produções, enfim. Eu acho que tem muito de uma característica do nosso cinema também independente que parece que não cola, assim, principalmente dos não atores, né? Eu acho que deve ser um trampo conseguir fazer isso, porque já é difícil para um ator alcançar novamente, né, esse momento. Imagina para essas cenas que envolvem outras pessoas. Eu acho que o nosso cinema, eu acho que eu entendo ele um pouco mais realista, e o Rodrigo pode falar melhor, porque ele é um estudioso mais afim dessa área, mas eu acho que ele é mais realista. A gente não tem, tipo assim, atentados, bombas explodindo, e grandes riscos à população de evacuação de prédios e aviões que caem. A gente não tem acidentes demais, a gente tem uma coisa mais cotidiana, eu acho assim. E eu gosto muito disso, porque é uma coisa que tipo te faz você se identificar com aquilo, sabe? Tipo, putz, às vezes você tá vendo um filme nacional, você pensa, já passei nesse lugar, já tive ali, ou não sei o que, entendeu? Então eu gosto muito disso. Nosso cinema, então eu acho que a dublagem ainda não é tão feita por conta, porque às vezes você tem que simular um acidente de um prédio, sei lá, tem 1000 ventiladores ligados dentro do estúdio, e pessoas de maquinário mexendo câmera, sei o que, né? Então, geralmente, para esse tipo de história, né, a dublagem se torna uma coisa essencial, mas para a nossa não, é uma coisa mais próxima, né, porque a gente lida muito isso com o cotidiano, assim. E eu acho que faz com que a gente não perceba algumas coisas sonoras, porque às vezes você está tão ali no seu cotidiano, vendo uma cena na Augusto de Lima, ou ali, sei lá, na Praça da Liberdade, que se você vê um móvel passando,
você não vai, tipo, se incomodar com o som, porque você vai estar ambientado com aquele lugar, sabe? Então, tipo assim, eu acho que ainda não é um recurso, porque a gente, tipo, consegue fazer histórias que são muito legais, muito interessantes dentro de um próprio cotidiano. Mas a gente também lida muito com essa questão dos não atores, né? Eu já tive que dublar cenas com não atores, e é muito difícil. Eu tentei fazer uma vez para um TCC da UNA, uma cena que não tinha som, não foi gravado som só da câmera, porque estava tendo uma luta de capoeira do lado da gravação, para vocês verem o quanto pode ser aleatório, o que atrapalha o cinema. Mentira, os caras estavam só brincando lá e a gente não nada com isso. Mas enfim. E aí o cara era não ator. Eu tentei fazer no estúdio com ele as falas. Era uma cena que ele chegava em casa e via a mãe dele morta. Era essa cena. Então, para atingir aquele ápice de sentimento que ele expressou na cena, eu não ia conseguir fazer aquilo com ele dentro do estúdio. Então eu falei assim, cara, eu preciso falar com a produção, porque eu preciso ver se é possível a gente voltar à locação, para que ele refaça os passos. Então eu tentei fazer, tipo assim, como se fosse um som direto, só que só com ele, né? Sem câmera, sem nada. Porque a gente também tem essa coisa de usar muitas pessoas que não são atores. Que eu acho muito legal também, porque eu acabei de fazer um filme agora, e a protagonista não é atriz, nunca tinha feito cinema antes, e ficou muito legal. Eu acho que traz uma nuance. Eu acho que é um tipo de textura, digamos assim, de atuação que a gente pode ter dentro de um filme, né? Mas a gente também lida com esses problemas sonoros, assim, de às vezes gravar num lugar que não vai ser bom de som. E quando a gente precisa regravar essas coisas, é um processo muito complicado e costuma ser caro e difícil. Mas que precisa ser feito, porque o filme, talvez sem aquela cena, não se costure, né? Não tenha um sentido. Mas acontece muito isso também, do cinema independente. É uma marca a gente tentar usar o som mais direto possível, sem a dublagem, mas quando precisa, também a gente tenta sempre se esforçar para que se encaixe com o resto do filme, né? Eu acho muito doido. Muito doido. Antes eu tinha falado algumas coisas sobre a quantidade de som e tal, a gente conversou muito sobre os sons. Mas aí eu queria te perguntar sobre os silêncios, assim. Porque você falou sobre essa questão de capturar 1 minuto de set e tal. Às vezes num filme o que mais chama atenção nos sons são justamente essas pausas, né? Em que a gente vai, sei lá, por algum motivo, não escutar o que é que está acontecendo, ou sei lá, ou é um lugar realmente muito silencioso, assim. Como que é lidar com esses silêncios e se quando você recebe algum roteiro que tem alguma cena assim, se você pensa nisso, nesse silêncio, nesses respiros, enfim. Cara, o silêncio é muito difícil. Porque para pessoas que não estão na área de cinema, parece ser uma coisa mais simples, né, do que gravar um som de uma conversa ou de algum foley. Mas o silêncio é muito difícil de ser gravado. Justamente por conta da situação. A gente sempre vou gravar um som ambiente, que não tem nada, um som vazio, só do espaço. Sempre vai acontecer alguma coisa, é meio bizarro, assim. Mas quando tem um ator em cena e você tem um silêncio, seja porque ele está pensando, ou porque vai acontecer algo que vai dar uma reviravolta na história, qualquer coisa do tipo, quando está silêncio, as pessoas tendem a prestar mais atenção. Elas direcionam, só, ficou silêncio. O que vai acontecer? Então é um momento muito difícil, porque tudo que acontece no som durante aquele silêncio vai ditar alguma coisa, entendeu? Então é imprescindível que o som esteja realmente em silêncio, porque senão aquilo ou vai quebrar toda a sua ação, toda a sua intensidade do seu roteiro, da sua cena, ou vai ajudar. E só costuma ajudar quando acontece o que tem que acontecer, né? Ou seja, uma pessoa chegando do nada, alguma coisa que explode, uma coisa que cai, alguém que, sabe, o telefone que toca. Então o silêncio, ele é muito difícil de ser feito porque ele dita muita coisa. Quando fica silêncio num filme, ou o personagem vai acontecer algo que tipo, vai mudar a trajetória dele, ou vai terminar com a trajetória dele também. Ou pode ser um começo também. Então, assim, é sempre algo muito marcante. Então, o silêncio ele é muito difícil de ser feito. Por conta disso, por conta da importância que ele traz. A gente, vira e mexe, tem que gravar algum som que esteja vazio, né, que seja só o som ambiente, para poder recortar alguma coisa na edição ali, que deu meio errado, colocar, mas
dentro das cenas, quando acontece o silêncio, ele é primordial, assim, porque indica que algo grande está por vir, né? Então, se um avião passar no seu silêncio, você vai estragar o seu silêncio, você vai estragar a sua cena. Um cachorro latir, qualquer coisa que aconteça que não esteja planejado acontecer, estraga a sua cena. Então, eu acho que é muito mais fácil gravar um diálogo ou uma ação do que silêncio. Geralmente as pessoas pensam o contrário, né? Ah, não tem nada de som, então é só 10 segundos de silêncio. Não é assim, porque se você fala 10 segundos de silêncio, nesses 10 segundos algo vai acontecer. O telefone vai tocar, alguém vai espirrar, alguém vai dar descarga, sei lá, já aconteceu tanta coisa, assim, eu posso fazer uma lista de coisas possíveis de acontecer num silêncio. Mas ele é sempre primordial, porque indica alguma coisa grande no roteiro. Então, para mim, é uma coisa muito difícil de ser feita, assim, com a textura no ambiente e tudo mais. Eu acho que tem uma coisa engraçada, assim, para quem ainda tá se familiarizando, né, com isso, porque eu acho que pra gente é muito fácil falar de silêncio. Tipo, gravar o silêncio. Mas é porque é isso, né? Vale ressaltar que o silêncio, ele não existe no filme. Até o silêncio, ele é gravado, né? Exatamente. Ele tá falando, assim. Talvez Exatamente. não tenha barulhos pontuais, não tenha fala, mas existe uma atmosfera que é esse silêncio. Exatamente. E, né, alguém às vezes pode se perguntar, uai, é só não gravar nada. Mas não existe isso, né? Não existe mudo. Não é o mudo, não é o mudo, é o silêncio. Sim, e ele precisa ser conquistado, né? Eu tava pensando nisso porque eu gravei tava gravando uma receita, e aí o cara ia falar alguma coisa muito importante da receita, tipo assim, que a gente não podia errar. Sei lá, eu acho que ele ia pôr pimenta, dedo de moça na receita. Então a gente tinha, assim, um take pra fazer, e ele ia dizer uma coisa muito importante sobre a pimenta. Não. E uma pessoa, que era uma das chefonas, assim, mas não tinha muita experiência de set, simplesmente pegou e começou a beber a água do filtro que estava do lado de perto. Aí o filtro glup, no meio dele colocando a pimenta e falando o que ele tinha que falar, assim. Então, meu Deus. Então, assim, quando você precisou de um espacinho de silêncio para iniciar uma fala, tinha um filtro fazendo barulho. Então, o silêncio não significa estar mudo, significa o ambiente estar quieto, né, digamos assim. Mas é bem difícil. Imagino. É bem difícil. Eu também. É engraçado que a gente já está se aproximando do fim, mas acho que quanto mais a gente conversa sobre o som, mais eu acredito que o som talvez seja o elemento mais subjetivo dentro de um filme, na verdade, né? Por mais que a gente faça sobre som direto, por mais que a gente fale sobre essas coisas, porque a câmera subjetiva, né, que é essa câmera que, vamos dizer, é uma câmera que incorpora, que encarna o olhar do espectador, né? A gente passa a ver como se fosse ele. Acho que a gente acaba sempre escutando muito mais como se fosse ele, né? Até, ou ele ou ela, é sempre como se o som tivesse, de algum modo, mergulhando esse personagem em algum ambiente, mas talvez não só no ambiente, né? Também num sentimento, por exemplo, se a gente pensa em determinadas funções de trilha sonora, especialmente no cinema clássico, né? A trilha sonora, como que ela entra para complementar o que é que está sendo dito, e mesmo em outros filmes que vão tentar justamente romper com isso, como às vezes ela faz exatamente o extremo oposto, né? Um personagem está triste, mas está tocando uma música feliz, que é para justamente te causar essa... Porque aí brinca, né? Assim, tem várias instâncias dentro de um filme, né? Tem as pessoas que estão produzindo, as pessoas que estão atuando, você tem essa instância diegética dos personagens, e etc e tal, e você tem também os espectadores, né? Então tem também essas pessoas que pensam os espectadores. E aí que eu queria chegar, assim. Quando você vai fazer um filme, você geralmente pensa em como que os espectadores vão reagir ouvindo o seu som, e o quanto que você fica, vamos dizer assim, apegada com o som, para depois de fazer ele também querer saber como que ele vai ficar na montagem, né? Junto com a trilha sonora, porque às vezes as pessoas colocam uma trilha sonora bem diferente do que tinha sido planejado, do que tinha sido imaginado, enfim. Como que é assim esse desprendimento ou essa continuação, vamos dizer assim, do seu trabalho com o som? Então, eu sou muito ciumenta com o meu som.
Eu tenho muitos ciúmes dele. Então, até por isso que eu acho que eu comecei a querer editar também, porque eu acho que são duas partes vitais, assim, quando você separa essas duas partes, a edição de som e a edição direta, elas meio que não sobrevivem sozinhas. Isso veio de uma experiência minha, foi terrível, assim, me marcou bastante, me fez aprender muito, em mil aspectos, mas em um deles foi a questão da edição, assim, da pós, sabe? Porque a pessoa que editou simplesmente não resolveu os problemas que davam para resolver, que eram coisas que passaram, mas que poderiam ser resolvidas, e conseguiu piorar o que já não estava muito bom, digamos assim. E esse filme abriu um festival, e, cara, foi muito difícil para mim ver ele numa tela de cinema, e aquele som, assim. Então, eu acho que são partes muito fundamentais, assim. Você precisa estar alinhado com a pessoa que vai editar, para que você tenha uma conversa com ela e fale assim, cara, eu gravei isso pensando que possa transmitir isso para quem vai assistir, sabe? Para que ele não, de uma forma que ele não pense diferente, mude aquilo na edição, porque às vezes não, sempre, nós somos pessoas diferentes, pensamos de forma diferente, às vezes podemos coincidir pensamentos, mas a gente nunca vai saber se vai coincidir ou não se a gente não conversar, né? Então, às vezes a pessoa pensa, tipo assim, cena X, o cara tá chorando, mas eu quero uma música feliz. Você pensa, cara, eu gravei esse som direto com o intuito de deixar a cena triste. Eu acho que se você quiser pôr uma trilha feliz, não vai conseguir passar o que é a essência do roteiro nessa cena, que é o que leva pro desfecho do filme, que é o cara sendo tal coisa, suponho. Então, eu acho que são trabalhos que, tipo, que se complementam muito. Eu sempre gravo o som direto querendo passar a textura e a sensação do momento, assim, do que aquele personagem está sentindo na hora, ou do que está acontecendo ao redor. Claro que a gente sempre precisa adicionar algumas coisas, mas o meu princípio é sempre esse. Então, eu penso sempre que a pós pode complementar isso, sabe? Então, eu sempre, vou gravar esse som desse filme para ser meio um filme de suspense, terror. Então, eu quero que o som dela tenha muita respiração, da atriz, quero que tenha muita respiração dela, tipo, preocupada, pensando, quero ter muito som de coisas que possam incomodar, que ela mexendo na roupa. Então, eu sempre penso nisso também, tipo assim, quero trazer para o filme a sensação que o roteiro tem como alvo, que é ou te deixar com medo, ou te deixar tenso, ou te deixar feliz, ou te deixar alegre, de uma forma meio melancólica, sabe? Então, assim, eu acho que eu sempre gravo com esse tudo, mas às vezes eu gravo o som e não vou editar, então eu posso ter feito uma coisa que na edição não vai se tornar concreta, ou vice-versa também, né? Mas eu sempre tento fazer parte da pós-produção dos filmes que eu faço para ter esse contato, para ter essa união de ideias, de planos para que as coisas consigam atingir o objetivo do roteiro, assim, né? Que é trazer alguma coisa para o espectador. Mas eu gravo pensando nessa coisa da textura, da sensação, igual o filme da Karen, A Mulher que Eu Era, que foi um filme mais experimental, assim, que era muito desconexo da realidade. Tinha uma cena que ela jantava um coração, que era o coração dela, sabe? Então tinha ali o som da pessoa bombeando o coração, e após eu consegui usar ele um pouco, porque era tipo assim, a velocidade que a pessoa estava assistindo, sabe? Mesmo que não fosse a velocidade certa, e não era, mas era o que estava ali na cena, sabe? Que estava casando com a interpretação da atriz e com o movimento, assim, me dava agonia de ver o coração batendo. Então, eu tentei usar isso, tipo assim, cara, foi essa sensação do momento, da cena gravada na hora. Então, eu vou tentar usar isso de uma forma na pós para complementar isso. Então, tipo assim, eu fiz com que as batidas do coração se encaixassem com a forma que ele foi bombeado na cena, mesmo que não fosse uma coisa real, porque o filme também não estava muito perto disso. Mas eu sempre tento complementar esses dois setores, sabe? E sempre tento conversar com quem vai fazer a pós para que haja essa união mesmo de ideias. Às vezes eu estou pensando de uma forma, o cara pensa melhor que eu, a mulher pensou melhor que eu. Tipo assim, a Flora tá lá editando, igual o Looping, o filme do Mike, que eu citei no começo, que foi essa coisa que me tirou muitos anos de conforto. A Flora, cara, fez um trabalho de edição maravilhoso, assim. Ela conseguiu trazer o sumo que o Mike queria, assim, o ponto que o Mike queria,
A gente fez esse trabalho conjunto, eu gravei os solos, editei um pouco, mandei para ela, e ela finalizou de uma forma ficou muito legal, assim. Então, acho que é isso, a gente saber fazer essas pontes também, sabe? Porque eu acho que são setores que se complementam e necessitam muito um do outro, são meio que vitais, assim. Porque se um está pensando no oposto do outro, acho que no final o resultado não chega no ponto e não dá muito certo. Eu acho que tudo que a gente trouxe até agora, inclusive das outras lives, a gente fez uma live com a Bianca também, né? Uma live com o Gabriel, sobre o roteiro, sobre a atuação, tudo fala sobre esse trabalho conjunto, né? No final das contas, é isso que é o fazer cinema, não tem... Sim. A gente tem que aprender a trabalhar em grupo, assim, né? Acho que todos os outros cursos têm um pânico de trabalhar em grupo, né? A gente no cinema aprende o contrário, a gente precisa trabalhar em grupo, não se faz um filme sozinho. Então a gente, tipo assim, a gente vai todo contra a onda, né? Todo mundo odeia fazer trabalho de grupo, a gente tem que fazer trabalho. Então acho que é muito isso. A Bianca, já trabalhei muito com a Bianca, tanto como atriz, quanto preparadora de elenco, tenho um carinho muito grande por ela, pela Gabi, pela Ana Rezende. E a gente tem muito essa ponte também, porque é necessário, que eu preciso pôr o microfone no ator, eu preciso fazer uma ponte com esse ator também, porque eu preciso conversar com ele. Às vezes ele fala de um jeito, um pouco que no som não fica tão perceptível a palavra que ele quis dizer. Então eu preciso fazer essa ponte com a pessoa que está no elenco, para que a pessoa que está no elenco diga para ele que tal se falar a palavra X de tal maneira. Então, assim, é tudo muito em conjunto, sabe? Eu acho que todas as partes são muito vitais, assim. Falei do som direto e da pós, mas acaba que o som e a foto, e a direção, a produção, os atores, a direção de elenco, tudo precisa estar muito unido, porque é um grupo, né? Se um estiver fora, a coisa não chega no 100%, né? E a gente sempre aprende isso no sufoco, né? Infelizmente. Sim. A gente aprende. Com certeza. Olha, a gente precisa encerrar. Infelizmente, o papo tá muito bom. Yara, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Yara. Muito bom fazer te rever virtualmente. Sim. Saudade de vocês. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Estou me sentindo muito chique estar aqui. Não é? Muito bom de viver. Nossa, fiquei super feliz de você ter aceitado. Fiquei super feliz de você ter aceitado, de verdade. Ô, Rodrigo, o próximo convite que eu vou aceitar seu é para fazer um som do filme seu. Então, assim, não mande outros e-mails e WhatsApp, senão não vou me chamar. Me chama um sonho do Rodrigo dirigir um filme. É verdade. É porque ele conhece, né? A gente vai brigar muito, odiar bastante. Do processo. Claro, obrigada, viu? Obrigado a você, gente. Obrigado mesmo. Todo mundo que assistiu também. Obrigado de coração pelo carinho aí, de pensar em mim, carinho de quem está assistindo também. E é isso. Precisando, vamos fazer filmes. Com certeza. Até uma Com muito som, hein? Por favor. Muito som. Eu sou uma prioridade. Por mim, podia ser podcast. Precisava ser só a voz. Vamos fazer podcast? É audiovisual, né? O áudio vem na frente do visual. Arroba, todos os fotógrafos que eu conheço aqui, áudio e visual minúsculo. Oh, meu Deus. Brincadeira, gente, brincadeira. Um beijo, gente. Obrigada de verdade, foi ótimo. Tchau. Bom, gente, é isso. Como eu já falei, mas reitero, esse vídeo vai estar gravado para quem quiser assistir de novo. As nossas lives sempre ficam gravadas aqui no canal do Cine. Nós vamos ter mais uma live de encerramento do ciclo, né? Do nosso terceiro ciclo. Então, é só vocês acompanharem mesmo a divulgação no site, nas redes sociais do Cine, que a gente está sempre lançando os temas e as informações sobre os filmes e tudo mais. Bom, então é isso, pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Eu espero que essas conversas elas possam trazer algo de especial para vocês, que elas possam iluminar algumas questões do cinema. E, aliás, falando em som, o próximo filme da nossa mostra, o Rifle, ele teve no Festival de Brasília e saiu de lá com um prêmio especial de som. Então, vale a pena motivar mais para conferir esse filme e para conferir a programação inteira. E fica também o convite para vocês voltarem aqui daqui a 15 dias, para a gente se encontrar mais uma vez. Um grande abraço, muito obrigado por terem assistido até aqui e boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até a próxima.